Olá, boa tarde, como vão vocês? Tudo em paz? Eu sou Novaes e você está no canal Arquitetura Divina. Hoje com a live do Trigueirinho, o Despertar da Terra. Uma live sensacional, com informações cruciais para nós entendermos o nosso papel aqui, né? E o que poderemos, né, vivenciar com esse término de ciclo que estamos vivenciando, né? E não só a Terra, mas todo o universo vai passar por transformações cruciais. E nós, a humanidade, na nossa grande maioria, não estamos informados sobre esse ciclo, né? Esse final de ciclo que está aí, batendo as portas. E quantas transformações, né, está acontecendo no nosso planeta, e um monte de pessoas, se não a maioria, não se atentam para essa transformação que vai, vamos dizer, englobar todo mundo e todos os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, animal, hominal, os reinos dévicos, né? E as pessoas precisam, né, se atentarem para essa transformação, que é uma transformação que não foi vista pela humanidade atual, né? Já vai fazer milhares e milhares de anos, né, que não acontece uma transformação nesse nível. Na verdade, nunca aconteceu, é uma transformação inédita. Já houve outras, como o afundamento da Lemúria, o afundamento da Atlântida, mas essa humanidade na qual nos inserimos vai passar por essa transformação agora, que vai ser mais do que um afundamento, vai ser uma redenção dessa humanidade que se perdeu, né, no seu caminho. Ela vai passar por uma redenção de água, de fogo, né? E só Deus sabe mais de quê, mas esses dois vão estar presentes aqui, fazendo o seu trabalho redentor para com a humanidade que ficou aí devendo, né, evolução, né? Desejo a vocês hoje que a tarde seja uma tarde abençoada, de muita luz, muita paz. Hoje nós estamos aqui em São Paulo com 22 graus, uma temperatura gostosa, o tempo está encoberto, está chovendo muito. Percebi que que a represa que toma conta, que faz aqui na região o abastecimento, né? Ela está muito cheia. É bom porque recentemente, eu vou passar aqui um cotonete na câmera para tirar um pouco do embaçado, né? Vai dar uma mal aí na imagem. Espera um momentinho só. Aqui. Pronto. Deixar a imagem bem nítida. Então, eu acho que é um pouco de efeito aqui da luz. Eu vou acender aqui uma iluminação para melhorar mais aqui. Pronto. Corrigiu, né? Então, nós aqui do planeta Terra temos medo da falta de água, né? E é um medo que se justifica porque sem água ninguém vive. Mas também temos que saber usar corretamente a água, como tudo demais, né? Temos que saber usar corretamente para que esses elementos que a Terra nos permite acessar possam nos servir por um tempo necessário à nossa evolução aqui. Mas o uso incorreto desse material que a Terra nos oferece produz a escassez, né? Então eu estava falando da represa, a represa está cheia, quase já escapando água pelas bordas, uma represa gigantesca que tem aqui na região. E sempre que eu preciso me deslocar, eu olho de carro, né? Depois eu olho aqui através da janela do ônibus, o nível da represa é bem alto. Dá uma felicidade porque a gente sabe que
vai ter água por um bom tempo. Mas também dá um pouco de receio, porque a represa, por ela ser muito grande, e a pista que passa próximo fica abaixo do nível da represa por onde os carros passam. Se aquela represa estourar e descer pelo vale, aquela parte que a pista passa, ela vai ficar submersa a vários metros. Então, assim, a gente fica um pouco receoso, né, dessas catástrofes. Eu vou falar um pouquinho aqui do jejum. O jejum é importante. O jejum que... Alô? Som? Ei? Vocês estão me ouvindo aí? Alô? Aumentar aqui mais. Ei? Pronto. O jejum que eu mostrei para vocês aí, eu faço aqui do dia 1º ao dia 7, né? De 12 horas, começando à meia-noite, terminando ao meio-dia sempre. Podendo tomar água e comer pão. Mas eu prefiro só tomar água para manter a hidratação. Nem quero comer pão, que é para fazer um jejum mais forte. E ofereço esse jejum, né, para que essa energia desse sacrifício possa vir em benefício da raça humana, das guerras, né, da harmonia nos lares, da comunhão de luz da humanidade com Deus, né, e para o equilíbrio do planeta. Então, eu e a minha esposa, nós fazemos esse jejum em prol disso tudo. E também para aqueles que estão passando por dificuldade nesse planeta, que não são pouco. Por exemplo, os povos africanos passam por uma dificuldade muito grande, né? Determinados povos da África têm uma necessidade muito grande de ajuda, né? Inclusive tem alguns pastores que eu conheço, minha esposa conhece, que são ligados a essa ajuda ao povo africano. Sempre que eles podem, a igreja deles enviam alimentos e ajuda para que seja feita hortas, moradias, educação, alimentação, essas coisas necessárias para que esse povo tenha o seu sofrimento amenizado. Eu também, além de vibrar, já que por enquanto eu não posso ajudá-lo, né, de uma forma mais objetiva, assim, eu ajudo com prece. E eu também vibro por aqueles que desencarnaram e acham que ainda estão encarnados, né, estão no umbral, ou estão aqui no mundo físico em espírito, fazendo as suas rotinas, achando que está encarnado, quando na verdade já está em espírito. Então também oro para que esse pessoal receba o acolhimento da luz e desperte para que o seu estado, né, é de desencarnado, está no mundo espiritual, e que saia do estacionamento para que eles continuem o seu ciclo evolutivo. Agora eu quero falar para vocês aqui rapidamente sobre uma alimentação saudável e balanceada. Domingo passado eu exibi aqui uma live sobre um documentário do Instituto Nina Rosa chamado A Carne é Fraca. É um vídeo maravilhoso, muito profundo, sobre como os animais são tratados. Mas ele teve uma baixíssima audiência, teve apenas 6 visualizações, contando com a minha mesma, né, também. Mas eu não desanimei não, eu estou falando aqui para vocês sobre essa live. Se vocês quiserem assistir, ela está postada, como vocês sabem, foi da última live. Eu estou pensando seriamente também em postar o vídeo fora da live, só o vídeo, o núcleo do vídeo, né, sem eu estar falando. É uma live esclarecedora. E junto com essa live eu mostrei para vocês sobre alimentação correta, né, que a gente deve fazer. Então aqui tem algumas imagens que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, né, a preparação dos legumes. Vocês compram os legumes que vocês gostam, lavem eles, higienizem e preparem eles. Por exemplo, nessa imagem aqui, são 2 imagens, né? Preparação dos legumes é quando você compra o legume, tira do saco, põe na pia e vai fazer aí, né, a higienização deles. Essa outra foto, mix de legumes,
são os legumes que ficaram, não couberam nas vasilhas. Então, nessa garrafa PET que eu cortei o topo dela, eu enchi os pedaços que ficaram de diversos legumes, que não deu para, que o vasilhame não comportou. Então, eu coloquei ali brócolis, repolho, batatinha e outras coisas mais, para complementar aí o que ficou, né? E ficar de fácil manuseio, né? Aqui temos a berinjela, já picadinha, eu mesmo que fiz, né? Eu coloco no pote. Na imagem 2, mais berinjela, ou seja, aqui não coube no potinho, eu coloquei no prato, né? Eu tinha feito um tanto que superlotou o potinho. Nesse outro que tem abóbora, aquela abóbora paulistinha, né? Abóbora de cintura, eu descasquei ela, né? Depois de lavada direitinho, descasquei e coloquei aqui nesse pote de margarina, tamanho grande, né? Que eu não como margarina, nem minha esposa. Essa aqui veio da casa da minha sogra, né? Que ela mandou com alguma coisa, então eu aproveitei esse pote. Mas eu quero dizer para vocês que uma forma melhor, até a minha mana mais velha sugeriu, minha mana Maria, muito querida, mana, um beijo para ti. Ela disse assim que eu poderia ganhar mais espaço no refrigerador se eu usasse saquinhos, né? Então eu vou procurar saquinhos, para comprar alguns saquinhos, né, que comportem uma quantidade boa desses legumes, né? Em vez de usar potes e pratos, eu vou usar os saquinhos, porque aí eles se acomodam direitinho lá no freezer e realmente ganha bastante espaço. Uma ideia muito boa que a minha mana mais velha deu a sugestão, mana Maria. Beijo para ti, mana querida. Aqui tem o brócolis, mais a beterraba, né? Tem aí a cenoura, mais brócolis, que eu também coloquei nesse pote aqui. E aqui todos os potinhos juntos, 6 potes, né? Esse do meio aí é um pote de biscoito, não conta, né? Mas são esses 6 potes aí, principais, sem o pote de tampa preta, que é de biscoitos. Então tem legumes nutritivos. Isso daí dá de 1.000.000 na carne, né? Não tem tranqueiras como tem na carne. Então quem come isso daí vai com certeza ter uma alimentação tranquila, suave e equilibrada, né? Então, isso aí é a dica de hoje. Eu quero exibir agora o vídeo principal, né? E daqui a pouco nos veremos de novo ao término do vídeo. Vamos lá? Um instrutor que ajudou muito a humanidade disse certa vez que não era muito fácil concretizar, materializar um plano divino aqui na superfície da Terra. Mas ele disse que os seres, as entidades, as energias, a partir do mundo suprafísico, armavam essas conjunturas e, seguindo leis cósmicas e leis cíclicas, se valiam de todas as oportunidades possíveis para enviarem fios de luz, como ele chama, destes mundos superiores. E ele disse que era um trabalho tão grande para se enviar esses fios de luz e que aqui na superfície da Terra se usava esses fios para se fazer remendos caseiros. É a expressão que ele usou. Então, desce um estímulo para a humanidade e aqui se acaba fazendo coisas domésticas, coisas caseiras, como se aquilo fosse linha de coser e não fios de luz.
Isso está sendo dito porque, neste momento, como se sabe, a Terra está numa transição e muita luz tem descido para nós. Muita luz tem descido para a humanidade, e não só isso, mas também as forças e as energias intergalácticas têm se manifestado, têm comprovado a sua presença, e seria então bom que cada um de nós colocasse para si o que é que está fazendo com essas coisas. O que é que se está fazendo com toda esta ajuda e o que se está fazendo com todos esses fios de luz, como Moria chamava estas manifestações. A primeira tendência nossa diante destas coisas é ficarmos mais ligados ao fenômeno ou aos fenômenos do que à essência do ensinamento. Porque os fenômenos, como nós sabemos, são coisas tridimensionais, são esses remendos caseiros, não é, aos quais a gente se apega tanto. Então, é muito importante que a gente veja se a gente não está mais preocupado com os fenômenos, com a fenomenologia, que é inevitável, porque se uma coisa vai se manifestar no mundo tridimensional, no físico, no emocional e no mental, acabam acontecendo fenômenos materiais. Então precisa ver se a gente não está mais ocupado ou preocupado com os fenômenos do que propriamente com aquilo que nos está sendo dito e nos está sendo apresentado. Então, neste despertar da Terra, nós estamos vendo, estamos percebendo, estamos tendo a informação que as civilizações suprafísicas ou as civilizações que existem em outras dimensões, ou mesmo as civilizações que existem em outros graus de plano físico, nos mundos intraterrenos, elas estão se manifestando, porque elas têm um papel neste momento de transição. Isto não tem absolutamente nada de estranho, isto não tem nada de mais. Isto não é nada de anormal. Porque estas civilizações e estas energias sempre estiveram aí. Uma civilização como Erques, por exemplo, que vocês sabem através deste livro dela, esta civilização, que a gente saiba, está se organizando e aguardando este momento para nos ajudar há 21.000 anos. Então veja, isto não tem nada de mais, isto é uma coisa que sempre esteve aí, sempre trabalhou aí, e há 21.000 anos que se saiba, isto está se organizando, isto está se armando, porque estes seres que vivem em outras leis, nestas leis evolutivas superiores, que nós agora devemos alcançar, estes seres, assim como vivem em outras leis e como vivem em outras dimensões, eles vivem também em outros conceitos de tempo. Então, para nós, parece que eles estão há 21.000 anos preparando tudo isto e aguardando este momento. Mas para eles que estão em outras leis, que estão em outras dimensões, eu não sei se passaram 21.000 anos. Pode ter passado um mês, pode não ter passado nada, dependendo do grau de consciência que ele atingiu. Então, aqui vê-se muitas pessoas preocupadas com o tempo. Quando é que certas coisas vão acontecer? Quanto tempo eu tenho pela frente?
Será que eu perdi muito tempo? Veja como tudo isso está localizado no mundo tridimensional, que é um mundo todo cronometrado por este tempo terrestre, por esta lei de rotação, por essa lei de translação. Então, se um indivíduo vive em um mundo intraterreno e lá não tem este dia e esta noite, não tem este ano, porque não está na superfície para ter estas coisas. Então o conceito de tempo lá é completamente diferente. E é um tempo muito mais próximo daquele tempo que não passa, que é o próprio dos níveis superiores de consciência, do que este tempo nosso, que é calculado inclusive pelo relógio, que tudo isto é baseado no movimento de rotação e de translação da Terra. O que importa realmente, do ponto de vista da consciência do indivíduo, o que importa do ponto de vista do trabalho evolutivo, não é o tempo que está passando, e nem o tempo que falta, e nem o tempo que passou. Isto só tem valor aqui, na superfície da Terra, e a si mesmo não para todos. O que realmente importa é o trabalho realizado dentro do indivíduo, no nível interno dele, no inconsciente. Aquilo é que vale. É o que aconteceu, o que acontece, o que está acontecendo no centro da consciência do indivíduo, lá dentro, lá onde o indivíduo não pode chegar facilmente, portanto ele não pode julgar, ele não pode avaliar, ele não pode fazer nenhum cálculo com respeito a esse tipo de desenvolvimento, com a mente humana dele, claro. Então, o que esta civilização de Erques, que é uma das que estão mais atuantes neste momento no planeta e é uma das que estão mais ativas na transformação do homem da superfície e da civilização da superfície. Uma das mensagens mais importantes que esta civilização está nos enviando é que a gente procure, não é, estar bem sintonizado com os nossos níveis internos, com os nossos níveis interiores, que é exatamente para a gente começar a experimentar uma outra dimensão de tempo, de vida, de espaço. Mas se nós ficarmos diante da lei evolutiva superior, pensando em termos de tempo, em termos de espaço, em termos de avaliação, em termos de personalidade, em termos de mente pensante, em termos de reação emocional, a gente, na realidade, não dá um passo, vocês percebem? Vocês não dão realmente nenhum passo. Então veja, se este trabalho nascesse, desenvolvesse, morresse na superfície da Terra, então nós íamos ficar tratando do emocional de um, do mental do outro, do problema físico do outro, do problema vivencial do outro, de todos os problemas que ele criou nas suas vidas passadas e que agora estão aí materializados. Mas o trabalho evolutivo não é bem este. O trabalho evolutivo é exatamente ajudar o homem a se abrir para outras leis, para outros níveis, para outras formas de vida. É ele se abrir, ele se conectar exatamente com coisas que estão em outras dimensões, que é para estes canais se abrirem e as transformações começarem então a acontecer na vida dele, começar a acontecer no ser dele. Eu quando falo vida dele, eu não quero dizer a biografia terrestre dele, que é outra coisa também que seria bom que a gente se liberasse disso, se quiser entrar numa lei superior. Mas a vida quer dizer a vida interior dele, a vida do espírito dele, a vida da mônada,
a vida dele no profundo. Isto que quer dizer a vida dele. Não quer dizer onde ele mora, com quem ele é casado, aonde ele trabalha, qual é a profissão dele. Tudo isto é tridimensional. E com isto, a gente convive aqui nas 3 dimensões, desta forma como a gente convive agora, porque a energia das outras dimensões ainda não fluiu por aí. Porque se estivesse fluído, a coisa já não seria mais desta forma. Então, quando se fala da vida de um indivíduo, se fala do que está acontecendo dentro dele, do que está acontecendo no profundo dele. Não se está cogitando de nada do que acontece aqui. Então, se nós estamos num momento de transição, e transição significa passar, no nosso caso, significa passar da lei evolutiva material e kármica para a lei evolutiva superior, para a lei evolutiva espiritual, porque a grande lei da evolução tem muitos níveis. Se vocês ficarem no nível tridimensional, nos níveis tridimensionais, você vai dizer que a transição é a América do Sul ser toda cortada por um terremoto. Isto é transição física, não é disto que nós estamos falando. Isto vai acontecer como acréscimo, mas isto não tem a menor importância, porque isto não afeta aquilo que é nos indivíduos o núcleo evolutivo superior dele. Então, quando se está falando de vida, não se está falando de nada tridimensional, nem de nada físico, nem de nada emocional e nem de nada mental, porque esses níveis de vida vocês já conhecem o suficiente e sabem que vocês têm que transcender estes níveis. Então não é disto que nós estamos falando quando falamos de vida. Senão, nós não estaríamos representando o trabalho intraterreno, o trabalho intergaláctico e o trabalho das leis superiores que estão trabalhando na Terra neste momento, para uma certa porcentagem da humanidade lúcida, que conseguiu despertar para estes fatos não corriqueiros, isto é, por aquela parte que conseguiu sair do remendo caseiro. Então veja, quando se fala de vida e quando se fala de transição, e aqui eu estou bem na vibração dos centros intraterrenos, quando se fala de vida e quando se está falando de transição no planeta Terra, se está falando de abertura na consciência, de deslocamentos na consciência, se está falando do crescimento interior do indivíduo e não se está falando de nada do que diz respeito à vida humana dele nem à vida terrestre, porque isto tudo, como disse Cristo, vem tudo por acréscimo. E não adianta se estar perseguindo acréscimos se a gente não foi buscar a única coisa necessária, que é o crescimento e o desenvolvimento interior da consciência. Então veja, não tem a menor importância diante da lei evolutiva superior se vocês estão ou não ligados ou compreendendo ou fazendo ou praticando coisas fenomenológicas. Isto, para a lei evolutiva superior, isto não tem o menor interesse. Também não tem o menor interesse a vida humana de um indivíduo, porque isto é secundário. O que a lei evolutiva superior trata é do desenvolvimento espiritual, interior, profundo, de consciência do indivíduo. Porque é só quando existe este desenvolvimento que as coisas externas dele têm condições para mudar. E tem condições para fazer também a transição que deve fazer. Então, o que o Centro Intraterreno de Erques provê para nós é esta experiência, isto é, este centro com a sua energia, com tudo aquilo que ele está manifestando agora, este centro provê
em cada ser que esteja aberto para a lei evolutiva superior, portanto, a cada ser que esteja desapegado destes fatos terrestres ou remendos caseiros, como diz Moria. Então, se você já está vendo todas essas coisas materiais e tridimensionais e emocionais e mentais pelo valor que elas têm e não mais do que isso, e se vocês já estão coligados e buscando outros níveis, outras coisas, então vocês vão ter a experiência de estarem sendo estimulados no íntimo, no interno, no profundo do próprio ser por esta civilização intraterrena. E o trabalho desta civilização, o trabalho que importa àqueles que estão trabalhando a lei evolutiva superior, que estão acompanhando a Terra na sua transição, o trabalho que este centro faz é estimular no nosso interno, no nosso profundo, nos nossos níveis profundos, lá aonde conscientemente a gente não pode chegar, para o indivíduo ser atingido, para o indivíduo ser beneficiado, ou melhor, para o indivíduo ser estimulado pela vibração espiritual desses centros intraterrenos, precisa que o indivíduo esteja interiormente aberto para o quê? Para esta nova cosmogonia, para essas novas leis, porque isto não se impõe, isto não é imposto. Então o trabalho destes centros é totalmente subjetivo, é um trabalho interior, é um trabalho profundo e que a gente vai percebendo não como fenômeno e nem sempre como fenômeno, porque fenômeno é do nível astral, é do nível emocional, é do corpo astral, ou é do corpo mental, ou é do corpo etérico, ou é do corpo físico. E se esses fatos internos, que não são fenomenológicos, mas são estimulações espirituais a nível profundo, para que aqueles que estejam voltados para esta cosmogonia superior sejam estimulados a se abrirem e a entrarem num contato mais efetivo, é claro que em algumas pessoas isto se reflete nos mundos tridimensionais e isto pode até se manifestar como um fenômeno qualquer, como um sonho, como uma visão, como uma percepção, como uma materialização, mas isto não é o importante. Isto não tem a menor importância dentro do fato em si, que é o fato cósmico dentro do homem neste momento, que é o despertar dele para uma outra cosmogonia, para uma outra lei, para um outro tipo de vida, repito, vida interior, não vida aqui, porque a vida aqui é condicionada por todo esse caminho que esta civilização tomou. E esta civilização se desenvolveu nesta direção, como se vê, e isto é outra coisa. Isto é uma coisa que vai ter a sua solução paralela, à parte. Isto não tem nada a ver com desenvolvimento interior, espiritual e cósmico. Então vocês não confundam o processo interior, o processo evolutivo profundo, aquilo que realmente está acontecendo em vocês, com esses remendos caseiros que são a vida de todo dia. Vocês não confundam essas duas coisas, porque senão vocês perdem a clareza e começam a entrar em uma série de assuntos e de problemas e de confusões e de conflitos que realmente não tem nada a ver com a lei evolutiva superior, mas que é uma consequência kármica e material de tudo aquilo que foi engendrado no passado pelo próprio homem, ou pelo grupo dele, ou pela humanidade toda.
Então estas duas coisas não são para ser confundidas. Quando vocês estão abertos para um processo evolutivo superior, quando vocês estão abertos para a transição que está acontecendo neste planeta, e no sistema solar também, e na galáxia também, e em cada ser também. Quando vocês estão conscientes e abertos para esta transição e para esta evolução, vocês não confundam isto com todas as coisas que vocês já conhecem. Porque todas as coisas que vocês conhecem, que vocês sabem, que vocês vivem, tudo isto pertence ao velho. Pertence ao velho mundo, à velha vida. Pertence exatamente ao que está terminando. Então, quando vocês estão diante de uma oportunidade como esta, de uma conjuntura evolutiva como esta, que está agora atuando na Terra, que são estas civilizações intergalácticas, intraterrenas, e estas energias cósmicas, completamente voltadas e atuando sobre os destinos da Terra, vocês não percam tempo em quererem colocar aquilo que para vocês é o conhecido, aquilo que para vocês é o óbvio, diante destas coisas, porque isto é outra coisa. Não tem como juntar isto, porque isto é outra coisa. Aqui se trata de nós ficarmos abertos para um processo realmente evolutivo, interior, interno, real, cósmico, dentro do próprio ser. Porque tudo aquilo que é a nossa problemática nas três dimensões terrestres, a mental, a emocional e a física, está caminhando para um processo de purificação ou de desintegração, um processo de término, de fim de ciclo. Então nós estamos vivendo o nosso verdadeiro processo, que é a nossa vida interior, com outros contatos. Nós estamos vivendo o nosso processo dentro de um momento cíclico terrestre da superfície que está nessas condições. E estamos encarnados em uma civilização que está no fim, que está terminando, como Sodoma e Gomorra terminou uma vez, como terminou na época do dilúvio Atlântida, como terminou ali, isso tudo desapareceu. Mas isso desapareceu de tal maneira que hoje quase não se tem prova da existência destas coisas. E o mesmo vai acontecer com isto que está aí em volta. Esta civilização terrestre, esta superfície da Terra, daqui a pouco, está no mesmo plano que a Atlântida, que a Lemúria e que os continentes anteriores. Ninguém nem sabe se isto realmente aconteceu, porque isto está totalmente desaparecido. Então o processo interior não tem nada a ver com isso. O processo interior é outra coisa. E nós, neste momento que estamos encarnados em fatos mentais, tridimensionais, em fatos emocionais, em fatos físicos. Cada um vai lidar com isso da melhor forma que puder, mas não vai também se impressionar muito com isto, porque a lei evolutiva não exige isto. A lei evolutiva fica coligada para ver se você está aberto para a transformação. E se você está aberto para a transformação, vem a energia de transformação. Mas imagine se para uma lei evolutiva superior tem importância se você mora aqui ou mora ali. Se você vende peixe ou se você vende carne. Se você é casado com um ou com três. Ora, como tudo isso está fora da lei,
tudo isso está fora da lei superior evolutiva, você não perca tempo com isso, porque agora chegou realmente o momento de assumir uma outra vida. Chegou o momento de estar em contato com outra realidade, com outras realidades, porque a superfície da Terra vai sair também desta sua atual realidade. Então aqui, no planeta físico, existe um certo grau de densidade. E essa densidade que existe no planeta físico determina uma série de fatos e determina a qualidade da civilização que existe dentro deste mundo sólido. Se o mundo é sólido, a civilização tem que ser sólida. Quem está dentro desta civilização só está atrás de coisas materiais. Mas isto é assim mesmo, porque o planeta é sólido, então tudo é coisa material. E até agora, adiantou pouco. Está colocando isto definitivamente no seu lugar. Porque não tinha chegado o momento crítico, agudo da transição, mas agora já chegou. Então, estes seres que estão para ingressar em uma civilização superior, por civilização não se entende só isto construído aqui na superfície da Terra. Uma civilização é um nível de consciência. Então existe civilização em Júpiter, civilização em Sírio, civilização em Vênus, civilização em Marte, civilização na Terra, isso tudo em vários níveis. E este nosso conceito de civilização não serve para outros níveis de consciência. Então existe uma civilização intergaláctica, que é a soma da consciência evoluída intergaláctica. Isto é uma civilização. Nós, que estamos habituados só às coisas materiais, achamos que civilização é a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, a América do Sul, a América... Civilização é o nível de consciência que não tem nenhuma limitação geográfica. Então, quando se fala uma nova civilização, claro que não se está falando de Brasil, nem de Índia, nem de Rússia, porque senão não seria novo. Seria uma manipulação disto que está aí. Então, uma civilização superior é um nível de consciência superior, é uma concepção superior da lei do cosmos ou das leis cósmicas. Então, a sua civilização é o nível de consciência onde você se encontra. E ali você vai encontrar os seus afins, aqueles que fazem parte da mesma civilização que você faz parte. E em uma civilização como a de Hermes, que é um nível de consciência, que eventualmente encontra-se também no plano físico, eventualmente. Mas se de repente esta civilização de Hermes termina o seu processo no plano físico e transmuta para outro plano, a civilização de Hermes continua num outro plano. Por que a civilização de Hermes continua num outro plano, se acaba o ciclo dela físico? E por que a nossa não continua? Por que a nossa vai acabar agora, com as bombas, com a irradiação ou com os cataclismas? Por que esta diferença? Esta diferença é porque uma civilização, para mudar de plano e continuar eternamente, precisa que os seus componentes vivam em todos os planos e tenham a sua civilização e o seu trabalho em todos os planos. Porque não é nada demais sair de um plano e entrar em outro. Se vocês verem que vocês amanhã transmutam para um plano superior, isto está dentro da lei dos planos superiores, isto não é nada demais, isto não é nada de extraordinário. Então, esta civilização de Hermes, o que nos está passando neste momento é esta estimulação para que a gente tome este cuidado de não transferir
para os fatos evolutivos superiores, internos e profundos, os conceitos, os esquemas, os condicionamentos e a realidade desta vida tridimensional. Porque isto é uma vida que está no final de um ciclo. É uma vida que está prestes a desaparecer fisicamente da superfície da Terra, por fatos que serão globais, mas que serão graduais em certos lugares, que serão repentinos em outros lugares, e que são já velhos fatos que já vêm acontecendo há muito tempo em outros lugares. Então, esta famosa transição que preocupa a tantas pessoas, isto já está acontecendo. E isto vai acontecer segundo as necessidades do planeta, de cada região, de cada grupo que está ali. E vai acontecer de acordo também com uma ordem interna da Terra e que vai de acordo também com o relacionamento da Terra com outros esquemas que estão também passando pela sua transição. Então esta mensagem é que a gente não se prenda a estes fatos, que a gente não fique preso a essa nossa realidade de hoje. Diante desta nossa realidade de hoje, quando a gente fez o melhor possível, mas não só fez o melhor possível, fez o melhor possível enquanto estava coligado e buscando uma outra dimensão. Porque aí você vai fazer realmente o melhor possível. Quando você fez isso, a lei evolutiva não pede mais do que isso. Não pede porque é impossível. Esta civilização tridimensional que está terminando, esta civilização vive regida por leis materiais. Por leis materiais. Quando você precisa de um teto, que lei que age aí? Age a lei que você tem que ter dinheiro para comprar um teto. Aí só entram leis materiais. Porque nesta civilização ninguém recebe um teto porque precisa de um teto dentro da lei da civilização. Pode receber se age uma lei superior, mas não a lei da civilização. Porque a lei da civilização é material. É outra lei. Então não vamos misturar, não vamos contaminar o processo interior, o processo evolutivo superior, com o processo evolutivo material, que é outro grau. O processo evolutivo material, na superfície da Terra, está comprometido. Está comprometido com as forças do caos. E eu não preciso estar repetindo aqui as previsões estatísticas do próprio ambiente científico terrestre. Esses que estão coligados com o processo interior evolutivo, com as leis evolutivas superiores, esses que estão coligados com a energia da transformação, esses indivíduos têm que concentrar a sua energia na intenção de se transformar e na intenção de se desapegar de tudo o que o mantém ligado no nível físico, no nível emocional e no nível mental. Dentro da lei material, quando você se desapega de uma coisa, quer dizer que você ficou desinteressado por aquela coisa, mas nós aqui não estamos falando do ponto de vista da lei material. Então, quando se está dizendo que o que nos está sendo sugerido é que a gente se desapegue, que a gente solte, que a gente não se envolva mais do que necessário, estritamente necessário, com tudo aquilo que é físico, emocional e mental, isto, numa lei evolutiva superior, não quer dizer que você não tem
energia de amor para passar para aquilo, se aquilo necessitar. E se você não se preocupar com este mecanismo psicológico que acaba envolvendo e acaba levando a coisa para as leis psicológicas, que são outras, são leis materiais, em vez de vocês ficarem se envolvendo com esta problemática, vocês já têm o conhecimento que se vocês buscam aquilo que é essencial, isto é, se vocês buscam o centro da própria consciência, tudo isso se resolve da melhor maneira possível. Vocês não se preocupem com isto. Existe uma lei espiritual superior que diz que todo ser criado, todo ser que foi criado pela criação, tem direito e faz jus à própria subsistência. Isto é uma lei superior. Então, se você considera a você um ser criado, não por você, ou por seu pai, ou por sua mãe, ou pela escola, ou pela tua educação, que isso tudo é material, mas se você considera a si mesmo um ser criado pela criação única, se você se considera isto, você, dentro das leis desta criação que te criou, você tem que subsistir. Aí vocês perguntarão, mas por que esta lei não é vigente na superfície da Terra? Não é vigente porque na superfície da Terra os seres não estão preocupados em se identificar com a criação que os criou. Eles estão preocupados a se identificar com aquilo que eles necessitam. Percebe a diferença? Então, se você está identificado com aquilo que você necessita e não com aquilo que te criou, você vai receber aquilo que você necessita condicionalmente dentro da lei material kármica terrestre, porque é aqui que esta lei funciona. Então, todo homem da superfície, ou quase todo homem da superfície, até a presente data, até o presente momento, teve que se preocupar pela própria subsistência, pela própria manutenção e pela própria sustentação, porque ele concentrou a totalidade ou a quase totalidade da sua energia no que ele necessita. Então ele entra na lei material, isso está claro. Mas no momento em que este homem fizer dentro dele uma modificação, uma transformação, se ele mudar o foco da consciência dele, e se ele parar de focalizar aquilo que ele necessita, que ele acha que necessita, se ele tirar o foco daquilo, e se ele puser o foco naquilo que o criou, ele tem direito não só à vida, mas ele tem direito a viver, ele tem direito à sua subsistência, ele tem direito a estar vivo, ele tem direito a ser mantido, ele é mantido. Vocês estão percebendo como são diferentes estas civilizações? Então, se você foi criado, o que você necessita está aí para você, mas está aí dentro de uma ordem, não dentro desta desordem, deste caos, que é o que se implantou aqui. Claro que dentro deste caos não pode haver ordem, neste sentido. Então, dentro deste caos, é claro que uns têm muitos, outros não têm nada, e ninguém sabe o que ele realmente precisa. Ele só sabe que ele tem que acumular, nada mais. Ele sabe que ele tem que comer, que vestir, que pagar, que se tem isso, que ele só sabe coisas desse nível. E realmente este tipo de problema não é o que a lei superior está tratando e nem o que as civilizações intraterrenas e intergalácticas estão desenvolvendo. Porque o trabalho é de nós mudarmos de civilização,
não é nós remendarmos esta civilização esfarrapada e que não tem como remendar mais. Isto não tem jeito. Porque isto peca pelas raízes. Então, e isto foi assim até agora, dentro da lei evolutiva material. E dentro da lei evolutiva material, todo o plano material da Terra tem que ser reharmonizado e reorganizado. E é por isso que vem a purificação global da superfície, porque materialmente ela tem que ser reharmonizada e reequilibrada e reordenada. E não pode ser reordenado o que é concreto, o que é duro, o que é ferro, cimento, dinheiro, mente concreta, preconceito. Isto não pode ser removido, senão como uma energia purificadora, destrutiva. Como você pode construir algo novo sobre isto tudo que está aí? Então a civilização superior não é exatamente fazer coisas. A civilização superior não é explicar coisas, não é compreender coisas. A civilização superior não é vocês terem entendido uma coisa e depois seguido aquela coisa. A civilização superior é algo que você contata e fica sabendo o que é quando você se desprendeu desta, quando você soltou esta, quando você solta o seu estado, quando você solta aquilo que para você é realidade neste momento, depois que você soltou, você abriu espaço para estar numa outra coisa. Mas se você não solta aquilo, não tem como você entrar, porque isto não se acumula. Isto é uma transição, isto é uma sublimação, isto é uma transmutação, isto é uma mudança, isto não é um compromisso. Você não pode viver um compromisso quando você quer a vida evolutiva superior. O compromisso é uma coisa própria desta civilização tridimensional. É aqui que o homem pode ter compromissos como estes, por exemplo, de roubar aqui e dar esmola ali. Isto é um compromisso que aqui é possível. Aqui, por exemplo, é possível um compromisso como este. Eu fumo, bebo, como carne, faço sexo por prazer, faço tudo isso e medito. Isto é uma coisa que esse compromisso, isso só pode acontecer nesta capacidade que o homem tem de criar imagens, de criar fantasmas, de criar ilusões. Então, para você realmente, como chegou a hora desta civilização ser transmutada e aqui ser manifestada uma outra civilização, para todos aqueles que vão participar, porque já estão nesta outra civilização, já estão com a consciência, para estes é preciso que seja dito, eles precisam saber bem claramente que nestas coisas não existe a possibilidade de compromisso. E servir a dois senhores é a norma nesta civilização. O compromisso, este jeito, isto é uma coisa daqui, mas isto começa aqui, se desenvolve aqui e acaba aqui, isto não entra no outro nível. Então, você tem que ter claro se a lei material, se o karma material, se a vida material, se o processo psicológico, o processo da personalidade, se o processo humano ainda tem valor para você, é claro que tudo bem. Mas o que você precisa ver é se estas coisas têm o mesmo valor para você, ou que valor estas coisas têm.
Porque se isto já está abalado, se isto já não tem para vocês a mesma garra que tinha antes, então isto já está abalado, quer dizer, você, como ser interior, já está em outro ponto. Você já está em outro ciclo. Então aí, neste ponto, que é um ponto delicado este, é um ponto sutil e que não é a maioria que está neste ponto. Este é um ponto sutil de estar dentro de uma coisa e saber que não tem mais nada a ver com aquilo internamente, lá no fundo, no profundo. Isto é um ponto extremamente delicado. E é isto que vocês não podem e não deveriam sufocar em vocês. Pronto, voltou. A gente que trabalha com equipamento tem essas surpresas e isso acontece com qualquer um. Como diz o Faustão, como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Bom, quero agradecer a todos, né? Obrigado. A live hoje teve no máximo 4 pessoas, mas não tem problema não. O que tiver, já estou passando a mensagem, agradeço ao Senhor pela oportunidade, né? E que as pessoas possam ir chegando. Mas enquanto isso não acontece, eu não tenho nada que me preocupar, porque o importante é fazer a minha parte, né? E isso eu estou fazendo. A próxima live é essa aqui, né? Com paciência e fé, vem o alívio. Será a próxima live pro domingo que vem, né? Nos veremos lá. Desde já, eu quero agradecer a todos, meu muito obrigado, que Jesus os acompanhe no dia a dia de vocês, os abençoe e os guarde de todo mal, tá? E até a próxima live que vem, se assim o Senhor quiser. Tchau e até mais. Obrigado.